Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Hoje Atos capítulo 20, parte 3, episódio de número 857, 10ª temporada. Hoje a gente vai frisar um pouquinho em Paulo em Mileto, na cidade de Mileto, e a essência da doutrina cristã que salta das páginas deste capítulo da Bíblia Sagrada. Leia o capítulo 20, depois vem para cá, para a gente juntinhos meditar no texto da Palavra de Deus. Tem mais um episódio, capítulo 20, parte 4, para a gente encerrar no próximo episódio esse capítulo 20. Seguimos firmes e constantes no propósito de meditar numa porção da Palavra de Deus, capítulo por capítulo, nessa pregação expositiva, nesse sermão aqui claro e objetivo para você entender todo o texto e contexto. Muita teologia bíblica, um toque no seu celular aí, você encontra em todos os distribuidores de áudios, de podcasts, esse trabalho que é feito com muito carinho, com muita dedicação, para você interessado em aprender mais da palavra de Deus, tá bom? Eu trago uma bagagem de mais de 30 anos de aprendizado e ensino do texto bíblico. A gente também se debruça sobre muitos outros comentaristas eruditos que dedicaram as suas vidas a comentar o texto sagrado. Esse é um trabalho pioneiro, um comentário bíblico em áudio, de forma exegética aí, numa interpretação histórico-gramatical. Você é muito bem-vindo aqui. Se você tem gostado, compartilha esse trabalho e vamos juntos aprender mais da palavra de Deus. Meus queridos, certamente nós temos aqui um excelente resumo da doutrina cristã nesse capítulo. Duas coisas são essenciais para a gente frisar sobre a verdade cristã. Sem arrependimento, não pode haver fé viva. Sem fé, não pode haver vida espiritual verdadeira. Com ambas elas, o homem é reconhecido como cidadão do reino de Deus e herdeiro da vida eterna. Deve haver a conversão do coração para a vida, para com Deus, do coração e da vida para com Deus. E isso é o que constitui o verdadeiro arrependimento. O arrependimento pode incluir, mas não se resume. Primeiro, há fortes sentimentos de tristeza e vergonha em vista do pecado passado. E é possível e até comum produzir sentimentos muito intensos e poderosos por meio de uma oratória energética, mas estes, se não forem convicções reais e profundas, serão temporários. Se não, mesmo momentâneos, não são o essencial. O arrependimento, em algum momento, ele incluirá um forte sentimento de aversão ao pecado. Sim, mas pode não começar com emoções vívidas e convulsivas e não deve ser identificado por elas. Segundo, uma mudança de comportamento exterior. É verdade que quando verdadeiramente arrependido, o idólatra abandonará sua idolatria, o ladrão a sua desonestidade, o bêbado a sua embriaguez, o mentiroso as suas falsidades, o truculento a sua violência, etc, etc. Mas é preciso lembrar que os homens às vezes mudam seus hábitos por outros motivos que não a convicção religiosa. A mudança no comportamento exterior, por mais valiosa e desejável que seja, não constitui arrependimento a Deus. A essência do arrependimento é a conversão do coração a Deus e, portanto, da vida. E essa mudança de mentalidade
E é ela que consiste na alma se afastar do esquecimento de Deus para a reflexão sobre Ele, da semelhança às suas reivindicações, para a consideração sincera delas, da relutância em reconhecer o seu domínio para uma perfeita prontidão em entregar tudo a Ele, para uma alegre entrega de nós mesmos, de nossos dias ao Deus vivo, nosso Pai e nosso Redentor. Daí, meus queridos, decorrerá todo o arrependimento pelo pecado, toda a mudança de conduta que a trajetória passada da alma exigirá. Disso, tanto grego quanto judeu precisam, o grego gentil precisa mudar seu pensamento sobre Deus. E o judeu, aqui no texto, ele também, seja por superstição, por indiferença ou por formalidade. Todos precisam entrar em uma relação diferente com Deus. A de uma humilde submissão à sua vontade e uma completa entrega ao seu serviço. A aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa era a fé da qual Paulo testemunhou a gregos e judeus. Ela era, nós temos certeza, um poder vivo. Não era uma mera concordância passiva, um conjunto de palavras. Era mais do que uma aceitação intelectual de certas proposições. Era a aceitação cordial e sincera, pela alma, de um Salvador e Senhor divino. Era a alma em toda a sua necessidade, acolhendo um Redentor em toda a sua força, para salvar e abençoar. Significava aquela aceitação de Jesus Cristo na qual a alma, quando consciente do pecado, da condenação, ela foge para Ele, como para a rocha na qual pode se esconder, na qual o coração, reconhecendo o seu legítimo Senhor, vai a Ele numa alegre entrega e se rende a Ele, para que Ele possa guiá-lo em seus próprios caminhos, usá-lo para a sua própria glória e conduzi-lo ao seu próprio reino. Aqui a gente tem o firme fundamento do sucesso ministerial. O testemunho foi claro, inquestionável, público e também privado. Arrependimento e fé. A pregação apostólica visava a conversão pessoal, não era meramente intelectual, sentimental, doutrinária ou superficial e fria. O fundamento sobre o qual a verdade foi alicerçada era o firme fundamento dos fatos do Evangelho. O arrependimento apontava para Deus que havia falado no Antigo Testamento e a fé apontava para Cristo, cuja vida, morte, ressurreição e ascensão Paulo pregou. Uma mera mudança de vida não é tudo, mas sim a renovação espiritual por meio de Cristo. Um anúncio claro do púlpito deve ser acompanhado por um testemunho fiel de casa em casa. O ministério particular era tão importante quanto o público aqui, como Paulo ensinava. Tal testemunho de arrependimento e fé envolvia todos os que ouvem imensurável responsabilidade, que cada um deveria acrescentar ao selo do Espírito, arrependimento e fé pessoais. O testemunho de Paulo aqui, ele é claro, ele testemunhando o arrependimento para com Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 21 e 24, capítulo 20, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Os princípios fundamentais da obra do apóstolo não são apresentados de forma mais simples ou clara do que nessas frases. Como Pamplitrin disse e afirmou de uma forma sugestiva, que estes, a saber, arrependimento e fé, sob todas as formas constituíam a essência do ensino do apóstolo. É evidente, porém, que a partir deles poderia ser desenvolvido todo um sistema teológico, porque o arrependimento era necessário, o que ele era e como deveria se manifestar. O que estava implícito na afirmação de que Jesus era o Cristo, porque os homens deveriam crer nele,
E quais obras eram o fruto próprio da fé? Todas essas eram questões que precisavam ser respondidas. Antes mesmo que as verdades mais elementares pudessem ser corretamente compreendidas. O ministério de Paulo consistia nisso: dar testemunho, especialmente como exemplo vivo do seu poder, como ele escreve em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 ao 16, das boas novas de que Deus não é um juiz severo que quer apenas punir, mas um Pai misericordioso que deseja que todos os homens sejam salvos. 1 Timóteo 2,4, verdade a qual ele dedicou toda a sua vida. Nós abordaremos primeiro a última expressão, por ser a mais geral, que era a graça de Deus para o perdão. O Evangelho é precisamente uma mensagem concernente a Deus. Ela é, primeiro, uma mensagem corretiva. Deus não é como os homens pensavam. Segundo, uma mensagem reveladora que traz à luz o fato de que, por um sublime ato de abnegação, ele se declarou amor e demonstrou sua graça. E terceiro, uma mensagem prática, que aborda diretamente os nossos pecados e oferece a certeza do perdão. E quais são as condições de Deus para a manifestação de sua graça no perdão? Sem condições. Não deveríamos atribuir valor algum à graça, ou dom, ou ao perdão. As condições são razoáveis e necessárias. Elas são, primeiro, arrependimento. Se não nos preocuparmos com o nosso pecado, não nos importaremos com perdão. Segundo, fé. Se não abrirmos nossos corações a Deus, Ele não poderá realizar sua boa obra em nós. Esses são os fundamentos do Evangelho. Mas quanta coisa ainda temos que construir sobre eles. Paulo havia recebido avisos em todas as cidades, verso 23, de que prisões e tribulações o aguardavam. Ele encarava com absoluta certeza algum tipo de sofrimento pessoal, mas essa certeza estava tão longe de o intimidar ou deprimir que seu espírito se elevou em asas fortes e ansiosas à plenitude dessa oportunidade apostólica. Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12. O futuro antecipado, com suas prisões, seus sofrimentos e possivelmente a própria morte, elevou a alma do homem, exaltou, e ele se apresenta diante de nós na mais nobre estatura que jamais alcançou. Palavras mais sublimes jamais saíram de lábios humanos do que estas. Versículos 22 ao 24. E sua exaltação espiritual, sua elevação espiritual incluía a antecipação alegre do sofrimento pessoal. Ele se sentia como alguém que já carregava os grilhões e era feliz no cativeiro. Ele já era prisioneiro do Senhor e se orgulhava de se considerar assim. Longe de procurar alguma porta de escape, ele alegremente se lançava ao encontro das provações que o aguardavam. A sublime indiferença à condição física. Versículo 24 é claro: nada disso me abala. Ele não se deixava afetar por considerações que são tudo para a maioria dos homens. Elas não o faziam estremecer. Ele podia ser pobre ou rico, faminto ou saciado, preso ou em liberdade. Nada lhe importava, contanto que estivesse seguindo e servindo a Cristo. E aqui está a explicação de sua nobreza. Ela brotava de uma entrega total ao Salvador e à obra do Senhor. Versículo 24 diz claramente: nem considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a boa obra que a ele foi entregue, etc. Dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus, esta era a paixão dominante de sua vida, que o controlava, absorvia sua alma. Ela impôs tudo mais ao serviço, consumiu tudo que se opunha. Era a força dominante, sob a qual todo outro poder se submetia
obedientemente. Eu vos entrego a Deus, versículo 32. Deixando esses convertidos, e como certamente acreditava, versículo 25, sem mais ver seus rostos, ele os deixou na mão de Deus, confiou-os com fé ao amor onipotente, à sabedoria divina, ao Criador fiel. E a sua esperança foi elevada. Uma herança entre todos os que são santificados, versículo 32. Paulo ansiava continuamente pelo tempo em que ele e seus convertidos se encontrariam no reino celestial, e isso ajudou a se sustentar em meio à perseguição, à decepção. Ele se voltou da vergonha que lhe foi imposta pelos homens para a glória que aguardava ser revelada, e seu coração ficou mais do que satisfeito. Este deve ser o resultado de nossa contemplação do futuro. Deve nos levar à exaltação interior, deve nos levar a tal devoção ao trabalho que fazemos para o nosso Mestre, que nos elevaremos acima do medo do homem e até acolheremos as perdas que suportarmos por amor a Cristo. O compromisso devoto de nós mesmos e de nossa responsabilidade com amor e a fidelidade daquele que é infalivelmente gracioso e verdadeiro. Há uma esperança sustentadora e animadora, em cujo bendito brilho todas as experiências terrenas são iluminadas. Mas para isso, pressupõe-se em nós o que havia em Paulo, uma entrega total de nós mesmos ao próprio Senhor Jesus Cristo. Como pode alguém dizer que tem fé em Cristo sem antes voltar o coração para Deus em arrependimento? E que valor teria o arrependimento se não nos lançasse inteiramente nos braços do Salvador? Joia demais, que bênção, que palavra abençoada. Vamos orar? Falar com Deus e depois a gente está encerrando mais um episódio. Busque um local calmo e tranquilo para você derramar o seu coração na presença de Deus. Ah, Senhor, ensina-nos a viver a fé que nasce do arrependimento sincero e a nos render completamente à Tua graça, que a entrega de Paulo inspire nossa caminhada, firme, confiante, cheia de esperança. Quando as provações vierem, que não sejamos abalados, mas encontremos em Ti a força, a alegria de seguir testemunhando o Evangelho de Tua graça, mesmo em meio às intempéries e maiores dificuldades. Amém, amém, amém. Joia demais. Eu te encontro no próximo episódio para a gente continuar meditando na gloriosa e maravilhosa Palavra de Deus. Um abraço, até breve, Deus abençoe. Tchau, tchau.